O ar que se respirava para lá dos portões de ferro forjado da Quinta dos Arcos já estava impregnado com os aromas mistos de champanhe caro, dos perfumes importados de Paris e das buganvílias que, naquela altura do ano, se derramavam pelas paredes de pedra como cascatas de um rosa violento. Uma luz suave e dourada, vinda do sol poente que se afundava no Tejo, envolvia tudo num brilho mágico, mas não me aquecia. O som dos meus saltos no empedrado antigo da calçada era um eco solitário, enquanto eu parava para observar a cena. Toalhas de linho branco imaculado, arranjos altos de hortênsias azuis e brancas, a vista deslumbrante sobre o rio, cintilando para lá do relvado perfeitamente aparado. Esta devia ser a festa em honra da conclusão do meu mestrado. Mas o início da noite fazia-me sentir mais como uma figurante, mal posicionada, numa peça de teatro alheia. Avistei os meus pais do outro lado do jardim, Dom Afonso e Beatriz Almeida Prado, movendo-se entre os convidados como políticos experientes, com apertos de mão calculados e sorrisos prontos para a câmara. Pareciam os anfitriões perfeitos, e, suponho, para todos os outros, eram exatamente isso. Mas eu conhecia a verdade por trás da fachada polida. Alisei o tecido do meu vestido, um azul marinho simples que contrastava deliberadamente com o brilho ostensivo à minha volta. Endireitei os ombros. Tu consegues, murmurei para mim mesma, embora as palavras parecessem mais uma armadura frágil do que um verdadeiro apoio. Dirigi-me ao pequeno palco montado junto ao terraço, onde um homem bem vestido, um amigo da família com um microfone na mão, aquecia o público. Minhas senhoras e meus senhores, começou ele, a sua voz ressoando pelos altifalantes discretamente escondidos nos arbustos. Vamos dar as boas-vindas à família Almeida Prado. Os meus pais subiram imediatamente ao palco, acenando graciosamente, enquanto ele mencionava a minha irmã mais velha, Catarina. Os aplausos irromperam quando ele elogiou a sua extraordinária contribuição para os negócios da família e o seu trabalho incansável em prol da comunidade. Dom Afonso aplaudia como se ela tivesse acabado de ganhar uma medalha olímpica. E o sorriso de Beatriz iluminava literalmente o jardim. Depois o apresentador virou-se na minha direção. E aqui temos a filha mais nova, a Lia, que acabou de concluir o seu mestrado. Ele não disse em quê. Não deu detalhes. Os meus pais não se levantaram, sorriram educadamente, aplaudiram de forma contida, mas permaneceram sentados, como se a energia necessária para se levantarem fosse demasiado preciosa para ser gasta comigo. No meu canto do jardim, instalou-se um breve silêncio, seguido por uma onda fraca de aplausos que morreu quase instantaneamente. Mantive a cabeça erguida, caminhando em direção ao palco com passos firmes. Na minha mente, a voz da minha tia Isabel ecoava. A dignidade não é negociável, querida. Nunca. Quando as apresentações terminaram, os convidados dispersaram-se em grupos de conversa. Alguns amigos da universidade aproximaram-se, tentando animar-me com conversas leves sobre o local e a comida. Agradeci-lhes, mas por dentro, senti uma mudança. O tom da noite tinha sido estabelecido e não era a meu favor. Minutos depois, um fotógrafo chamou-nos para a fotografia de família. Alinhamo-nos em frente a um arco de rosas brancas. Enquanto a câmara focava, Beatriz inclinou-se para tão perto que sentiu seu perfume, uma fragrância floral e cortante como a sua personalidade. Sorri, sanguessuga, sussurrou ela, mal movendo os lábios. Congelei por uma fração de segundo. Depois forcei o mesmo sorriso que usava desde o início da noite. O flash capturou o momento para sempre. A cena cuidadosamente construída, o calor falso e eu no meio, a segurar-me com todas as minhas forças. Pensei se ela não estaria a tentar provocar uma reação se eu perdesse a compostura ali, à frente de todos. Isso apenas confirmaria a narrativa que eles já tinham preparado. Por isso permaneci imóvel, lembrando-me de outro conselho de Isabel. Às vezes ganhas ao deixá-los pensar que perdeste. Quando nos afastamos da zona de fotografias, examinei o jardim. Os convidados estavam em grupos, junto a mesas altas, com copos de vinho na mão. Alguns sorriam-me calorosamente, outros evitavam o meu olhar. Comecei a fazer um inventário mental dos rostos. Quem era próximo dos meus pais, quem se mantinha à distância e quem, talvez, fosse neutro. Foi então que o vi. Tiago, o meu amigo mais antigo, encostado a uma das colunas do alpendre, com a sua câmera fotográfica pendurada ao pescoço. Ele era filho do antigo caseiro da quinta. Crescemos juntos nestes terrenos. Ele apanhou o meu olhar e ergueu uma sobrancelha. Uma pergunta silenciosa. Estás bem? Assenti levemente. Tiago sempre soube ler nas entrelinhas. E o facto de a sua câmara estar pronta dizia-me que ele já estava alerta. Aproximei-me da mesa das bebidas, servi-me de um copo de água e bebi um gole lento. Do outro lado do relvado, os meus pais estavam juntos, a observar-me. Trocaram um olhar, um daqueles olhares rápidos e carregados de significado, antes de voltarem a encantar os que os rodeavam. Sustentei o olhar deles por um momento a mais do que o confortável, antes de me virar. Se era assim que eles tinham decidido começar a noite, eu só podia imaginar o que tinham planeado para o resto. Os aplausos após a apresentação mal tinham diminuído quando o mestre de cerimônias convidou todos a ocuparem os seus lugares para o jantar. Abri caminho pela multidão, tentando não entornar a minha água, acenando educadamente a parentes e conhecidos. A maioria retribuía com sorrisos que preenchem as pausas em conversas sociais, mas que não significam nada.
Alguns olhavam para o lado, já absorvidos nas suas próprias conversas. O jardim era um labirinto de mesas redondas, cobertas com o mesmo linho branco, adornadas com velas e arranjos florais delicados. Olhei de relance para os cartões com os nomes, escritos em caligrafia dourada e floreada. Quanto mais me aproximava do fundo do jardim, mais claras se tornavam as palavras de um velho professor meu. A disposição dos lugares é uma declaração silenciosa de estatuto. Finalmente encontrei o meu nome. A minha mesa estava encostada às portas duplas que davam para a cozinha. Cada vez que um empregado passava, uma onda de calor e o tilintar de tabuleiros de metal atingiam-me. O cheiro a peixe grelhado e azeite com alho pairava no ar. Não era desagradável, mas era difícil imaginar que mais alguém ali estivesse a desfrutar da sua refeição ao som dos gritos dos cozinheiros e do barulho da louça. Do meu lugar, eu tinha uma visão clara do centro do jardim, onde Catarina estava sentada, ao lado dos meus pais na mesa principal, o lugar de honra. Ela ria-se de algo que o nosso pai dissera, inclinando a cabeça para trás de uma forma que fazia o seu cabelo apanhar a luz, uma pose que poderia ser uma capa de revista perfeita. Ela brilhava nestes ambientes. Um empregado passou apressado, quase esbarrando na minha cadeira. "Desculpe, menina", murmurou ele, desaparecendo na cozinha. Aproximei-me mais da mesa, reprimindo o desejo de me afastar completamente. Se eles queriam esconder-me aqui, eu não ia fazer-me ainda mais pequena. Pousei a mão no linho fresco e respirei fundo. Isto não era novo. Eles já o tinham feito antes, mas de formas mais subtis. O posicionamento discreto, as omissões silenciosas. Mas hoje tudo era deliberado, performativo. Disse a mim mesma que haveria melhores momentos para causar impacto, e eu aproveitá-los-ia. O primeiro prato estava a ser servido quando Catarina apareceu ao meu lado, com um copo de vinho na mão. Inclinou-se com a facilidade e o encanto que usava como um manto. Como o seu perfume, o seu sorriso era suficientemente quente para os olhos alheios. "Aproveita enquanto podes", sussurrou ela, a sua voz baixa e doce como veneno. "Esta é a tua última vez no centro das atenções." Encontrei o seu olhar, deixando as palavras assentarem. Em voz alta, respondi com leveza. "Sempre gostei da vista da margem. Vê-se o jogo todo a partir daqui." Notei o seu sorriso vacilar por uma fração de segundo, antes de ela abanar o cabelo e voltar para a sua mesa, claramente satisfeita com a sua provocação. Olhei em volta do jardim. Um primo, a 2 mesas de distância, sorria com desdém. Uma tia idosa olhava fixamente para o seu prato, como se não tivesse ouvido nada. E depois havia o Tiago, encostado a uma coluna, junto à parede do fundo, observando a troca com uma expressão que dizia: "Eu vi tudo." Ele acenou-me levemente com a cabeça, um lembrete de que nem todos neste jardim estavam contra mim. Bebi mais um gole de água, deixando a sua frescura acalmar-me. A noite ainda era uma criança e, a julgar pelo primeiro ato, eles tinham mais surpresas guardadas. Perguntei-me quantos mais pequenos cortes eles planeavam infligir antes do fim da noite. O jantar foi servido, mas mal toquei na comida. Sentada junto às portas da cozinha, empurrava preguiçosamente os legumes assados com o garfo, meio a ouvir o zumbido dos talheres e das conversas. Um trio de jazz num canto tocava algo suave e discreto, quase abafado pelo constante bater das portas e pelas ondas de calor. Do outro lado do jardim, os meus pais inclinaram-se para um homem que reconheci imediatamente, o editor de uma revista de arquitetura e patrimônio com quem me tinha encontrado há um mês. Ele tinha sido educado e genuinamente interessado no meu projeto de mestrado sobre a reabilitação de uma zona histórica de Alfama. Há 2 semanas, ele disse-me que estavam a preparar um artigo sobre o assunto. A curiosidade levou a melhor. Quando um empregado passou, levantei-me e dirigi-me à mesa deles, mantendo-me na periferia para não interromper. E foi então que vi. A nova edição da revista, brilhante, estava aberta entre eles. Ali estava o meu projeto, os meus mapas, as fotografias dos edifícios que eu tinha catalogado, as propostas de intervenção em que trabalhei durante meses. Só que o nome, destacado a negrito, não era o meu, era o de Catarina. Um calor agudo subiu-me pelo peito. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, uma voz ao meu lado disse: "O trabalho da tua irmã é impressionante." Não sabia que ela se interessava por patrimônio. Virei-me e vi um colega do meu pai, sorrindo como se esperasse o meu consentimento. Controlei a minha voz. Sim, ela é muito boa em apresentações. Fiz uma pausa para que as palavras soassem afiadas, mas sem cruzar a linha do confronto aberto. A gargalhada do meu pai ecoou pelo jardim. Catarina contava uma história, gesticulando com uma graça perfeita. O editor inclinou-se para a frente, completamente cativado. Ela representava o papel da profissional de sucesso como se tivesse nascido para ele. Eu sabia que, se os interrompesse agora, seria vista como a irmã mais nova, invejosa e descontrolada. Por isso voltei para o meu lugar, lembrando-me das palavras de um professor. "As pessoas roubarão a tua luz, se as deixares, mas não podem tirar o que tu sabes." Mal me tinha concentrado no meu prato, quando a voz da minha mãe se ergueu acima do burburinho. "Oh, isso faz-me lembrar", começou Beatriz, sorrindo docemente para a sua mesa. Quando a Lia estava no 2º ano, quase foi expulsa da universidade. Faltou a seminários obrigatórios durante semanas. Imaginem só. Uma onda de risos educados percorreu o jardim.
Alguns convidados olharam para mim, uns com um sorriso, outros com embaraço. Pousei o garfo. Na verdade, disse eu com a voz firme, eu estava na Europa num intercâmbio acadêmico, aprovado e patrocinado pelo diretor do departamento. O meu tom permaneceu suave, como se estivesse apenas a corrigir um erro inofensivo. Mas suponho que essa versão não seja tão divertida. O sorriso de Beatriz não vacilou, mas os seus olhos estreitaram-se ligeiramente antes de ela se virar para os seus companheiros de mesa. Recostei-me, agarrando meu copo de água. Nada disto era acidental. Cada provocação pública, cada apropriação silenciosa de mérito, tudo fazia parte da mesma campanha. A voz da tia Isabel voltou à minha mente. Nunca interrompas o teu inimigo quando ele está a cometer um erro. Eu não estava aqui para rebater cada golpe. Estava aqui para registrar, para memorizar e para escolher o meu momento. O trio de jazz começou a tocar algo mais animado. Os empregados começaram a recolher os pratos. Olhei para o outro lado do jardim. Tiago estava junto à coluna. Uma mão estava casualmente pousada na sua câmara. A outra fez-me um sinal discreto, um pequeno gesto com 2 dedos. Um sinal que tínhamos desde crianças. Estou a ver, estou a gravar. A sua expressão era impenetrável, mas o gesto não era acidental. Endireitei-me na cadeira. O que quer que ele estivesse a ver, eu senti que seria importante. As luzes do jardim diminuíram, o zumbido das conversas acalmou-se e um grande ecrã, montado sobre o palco, ganhou vida. O meu estômago contraiu-se. Anos de apresentações familiares ensinaram-me uma coisa. Nunca é apenas uma montagem de fotografia sentimental. São narrativas cuidadosamente construídas. Uma música suave de piano começou a tocar nos alto-falantes, e as imagens começaram a suceder-se. Manhãs de Natal, fotografias de férias, jantares marcantes, os anos passavam em fragmentos selecionados. O calor da iluminação não conseguia esconder a verdade fria. Comecei a contar. Um Natal sem mim. 2. Um aniversário em que eu tinha a certeza de ter estado. Mas na fotografia estavam apenas os meus pais e a Catarina. Depois apareceu uma imagem que me tirou o fôlego. Uma fotografia da minha formatura do liceu. Lembro-me perfeitamente daquele momento. Eu estava de beca e capelo, rodeada pelos meus colegas, com a família ao lado. Mas no ecrã, a fotografia de grupo tinha sido cortada de forma a que apenas a Catarina aparecesse, sorrindo com o meu diploma na mão, como se tivesse sido sempre dela. Quando te cortam da fotografia, pensei, estão a dizer a todos que nunca fizeste parte da história. Alguns convidados olharam para mim. Uma prima mais velha franziu o sobrolho. O seu olhar demorou-se. Outros desviaram os olhos. Mantive uma expressão neutra, escondendo a dor, onde não a podiam ver. Reagir agora não adiantaria de nada. Cada omissão tornava-se parte da minha própria contabilidade silenciosa. A música diminuiu e o meu pai levantou-se para um brinde. Começou com as amabilidades habituais, agradecendo a todos pela presença. Depois, o seu tom mudou ligeiramente. Trabalhamos muito como família para apoiar as nossas filhas, disse ele, erguendo o copo, especialmente pagando dezenas de milhares de euros pela educação da Lia. As palavras cravaram-se no jardim como agulhas. Na minha mesa, 2 amigos trocaram um olhar rápido. Um deles começou, mas tu não tiveste uma bolsa. Interrompi-o com um leve abanar de cabeça. Por dentro repassava a verdade. As bolsas de mérito que ganhei, os subsídios pelos quais lutei, os trabalhos a tempo parcial entre as aulas. Sim, eles tinham ajudado, mas a quantia que ele mencionou era uma ficção, concebida para me fazer parecer um fardo que eles heroicamente carregaram. Bebi um gole lento de água, deixando o copo esconder o meu rosto por um momento. Lembrei-me de um ditado que a minha avó costumava dizer: não te batas com porcos. Ambos ficam sujos, e o porco gosta. Corrigi-lo publicamente agora não faria sentido. Aqueles que importavam veriam a verdade com o tempo. Os aplausos subiam e desciam à minha volta. Pousei o copo e avistei a tia Isabel do outro lado do jardim. Ela não estava a aplaudir. Em vez disso, deu-me um aceno de cabeça leve, mas firme, que significava mais do que qualquer brinde. Perguntei-me o que ela sabia e quanto estaria disposta a dizer. Permaneci junto à parede do fundo, deixando a multidão mover-se à minha volta. O ar ainda estava pesado com os aplausos educados pelo discurso do meu pai, e eu sentia as suas palavras sobre a minha dívida a ecoar na minha cabeça. As omissões na montagem de fotografias foram uma ferida. A reescrita pública da minha vida foi o sal nela. Um casal de amigos passou, apertando-me levemente o braço. Os seus sorrisos eram breves, quase apologéticos, como se soubessem que estar demasiado perto de mim poderia torná-los um alvo no próximo jogo familiar. Não os culpei. Ninguém quer ser um dano colateral. Junto à mesa das sobremesas, um grupo de parceiros de negócios do meu pai demorava-se sobre a mousse de chocolate e os cálices de vinho do Porto. Um deles, que eu tinha conhecido uma vez numa gala de caridade, virou-se para mim com um sorriso de superioridade. O seu pai, disse ele, deu-lhe um bom empurrão com as propinas. Espero que tenha valido a pena. O riso do grupo foi leve, mas atingiu-me como uma bofetada. Pousei o meu copo antes de responder. Na verdade, disse eu mantendo um tom quente, mas inflexível, a maior parte da minha educação foi coberta por bolsas de estudo e mérito. Tive 2 empregos para cobrir o resto. A contribuição do meu pai foi apreciada, mas digamos que, por vezes, as pessoas gastam mais na história do que na realidade.
As minhas palavras pairaram entre nós, e por um momento, o sorriso do homem vacilou. Dois outros trocaram um olhar. A sua expressão dizia que tinham captado mais no meu tom do que uma simples correção. Por cima do ombro dele, vi o meu pai, a observar do outro lado do jardim, o seu maxilar ligeiramente tenso. A mudança na atmosfera foi quase imperceptível, mas clara. As conversas à volta diminuíram, como se todos sentissem que a temperatura tinha baixado 1 grau. Catarina aproximou-se, toda polida e encantadora, e começou a contar uma história sobre um dos seus clientes para desviar a atenção, mas havia uma rigidez na sua postura que eu não tinha notado antes. Aproveitei o momento para me afastar, mas antes que pudesse voltar para a minha mesa, a minha mãe interceptou-me. Agarrou-me no braço, a sua força suficiente para me fazer parar. O seu sorriso estava fixo, o de uma anfitriã graciosa, para os olhos alheios. Mas a sua voz era baixa, com um tom açucarado e cortante. Não te atrevas a fazer uma cena hoje, vais arrepender-te. Encontrei o seu olhar, deixando o silêncio estender-se o tempo suficiente para que ela o sentisse. Uma cena, disse eu com a voz firme, é apenas a verdade com uma iluminação melhor. O sorriso dela não desapareceu, mas os músculos à volta dos seus olhos contraíram-se. Ela largou o meu braço e deslizou pelo jardim, retomando a sua ronda, como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali por um momento, sentindo a pressão de toda a noite a acumular-se. Cada fotografia cortada, cada provocação pública, cada apagamento casual. Percebi que estava cansada de jogar na defensiva. Eles tinham preparado o palco durante toda a noite. Era a altura de pensar em virar o guião. As palavras da minha avó voltaram à minha mente. Quando alguém te mostra quem é, acredita à primeira. Eu acreditava neles agora, e não ia esquecer nada do que tinha visto. Olhando pelo jardim, vi novamente o Tiago. Desta vez, ele não estava apenas a observar. Levantou ligeiramente o telemóvel, o ecrã refletido nos seus óculos. Quando os nossos olhares se cruzaram, ele fez um aceno quase imperceptível, como se estivesse a segurar algo que eu precisava de ver. Eu ainda não sabia se aquele era o do momento que eu esperava, mas estava pronta se fosse. Tinha acabado de me afastar da mesa das sobremesas, quando notei a tia Isabel a dirigir-se a mim. Abria caminho pela multidão com uma graça deliberada, o seu sorriso educado, mas o seu olhar fixo em mim. Quando chegou perto, não parou para formalidades. Em vez disso, a sua mão roçou na minha, deixando um pequeno envelope selado na minha palma. Nenhuma palavra, apenas um olhar firme que dizia, mais tarde. Afastei-me da área principal do jardim, tentando não chamar essa atenção. As portas de vidro do alpendre estavam entreabertas, deixando entrar uma brisa fresca do rio. Entrei num canto escuro e abri o envelope. Lá dentro estavam fotocópias, cartas de atribuição de bolsas de estudo, confirmações de subsídios, recibos com o meu nome e número de estudante. Cada documento contava a verdade. Eu tinha feito o meu caminho sozinha, passo a passo. Um bilhete com a sua caligrafia floreada estava no topo. Para o caso de eles irem longe demais. O meu pulso acalmou. Até então, eu tinha estado apenas a reagir, a absorver cada golpe e a decidir quando responder. Isto era diferente. Era como a primeira jogada real no meu próprio tabuleiro. Guardei os papéis de volta no envelope e escondi-o no fundo da minha mala. Eles não esperavam por isto. Quando voltei ao jardim, este estava cheio de risos, do tilintar de copos e do zumbido de conversas que enche uma sala antes do próximo ato. Os meus pais estavam com uma prima afastada, a Vera, a organizadora de eventos da família. A mão de Dom Afonso estava no ombro de Vera, mas ela estava inclinada, como se estivessem a conspirar sobre algo importante. Tiago apareceu ao meu lado. Ouviste falar dos convites? Perguntou ele em voz baixa. Franzi o sobrolho. O que tem os convites? A tua hora, começou ele. Estava marcada para meia hora mais tarde, apenas o teu. Vários convidados disseram-me que pensavam que tinham chegado cedo, mas quando chegaram, as primeiras fotografias já tinham sido tiradas. Parecia que tinhas chegado atrasada, à tua própria festa. A compreensão atingiu-me com a força da inevitabilidade. O atraso forçado, a falta do meu nome na apresentação, as omissões na montagem de fotografias. Eles não estavam apenas a improvisar hoje à noite. Tinham construído toda uma sequência. Eles estão a jogar um jogo longo, disse o Tiago. Então eu vou mudar as regras, respondi eu. A orquestra começou a tocar algo leve. Os empregados começaram a colocar os pratos de sobremesa. Olhei para o centro do jardim. O meu pai verificou o relógio, depois olhou para a minha mãe, que acenou levemente a Vera. Era um sinal. Um que não se notaria se não se estivesse à procura. E eu estava. O que quer que viesse a seguir, eu ia estar um passo à frente. Do meu lugar, mantinha um olho nos pratos de sobremesa e o outro nos meus pais. Eles olhavam para mim com mais frequência agora, trocando olhares que não eram para os olhos dos outros. Tiago captou a minha atenção do outro lado do jardim e acenou com a cabeça em direção a um corredor lateral. O seu olhar não era casual. Levantei-me lentamente, passando por entre os convidados que conversavam, e segui-o até o corredor de serviço perto da cozinha. O tilintar da louça e as vozes abafadas dos empregados desapareceram quando paramos juntos a uma porta entreaberta de um pequeno escritório. Através da fresta estreita, ouvi a voz do meu pai, calma, deliberada. Apenas certifica-te de que ela bebe. Sem cena, sem problemas. A resposta da minha mãe foi ríspida e confiante.
Será rápido, ela vai apenas parecer fraca por causa do champanhe. Depois a voz reconhecível de Vera. Eu darei o sinal para o brinde. As palavras assentaram frias e pesadas. O meu pulso acelerou, mas forcei a minha respiração a manter-se estável. Memorizei cada palavra. Sem olhar para baixo, notei o leve movimento de Tiago, o toque no seu telemóvel, a prova de que tudo tinha sido gravado. Recuei, deixando a porta fechar-se sem um som. Lembrei-me de uma frase das memórias de um advogado. Nunca entres numa luta sem provas no bolso. Quando voltamos ao jardim, eu mantinha o mesmo sorriso calmo que usara toda a noite. Os convidados aplaudiam numa das mesas centrais. Catarina estava lá, entregando um presente cuidadosamente embrulhado ao meu antigo professor, que sorria enquanto o desembrulhava. Levei menos de um segundo a reconhecer o presente. Uma primeira edição encadernada em pele que eu tinha procurado durante meses, numa pequena livraria no Vermont. Tinha incluído uma nota, escrita à mão em papel creme, agora desaparecida. Procurei por todo o lado, dizia Catarina à mesa, a sua voz cheia de presunção. Sabia que era o presente perfeito. Os aplausos recomeçaram. Permaneci no meu lugar, aplaudindo educadamente. Por fora, nada tinha mudado. Por dentro, registrei-o na minha conta. Mais um roubo. Vestido com um sorriso e embrulhado com um laço. As luzes diminuíram ligeiramente e Vera pegou no microfone. O seu vestido de lantejoulas apanhava os reflexos. Começou a agradecer aos convidados por uma noite inesquecível. As suas palavras fluíam com uma facilidade ensaiada. Apertei a minha mala com mais força. Se eles iam armar uma armadilha, iriam descobrir que eu estava pronta para a virar do avesso. A voz de Vera derramava-se do palco, suave e brilhante. Antes de terminarmos esta noite maravilhosa, vamos erguer os nossos copos à nossa licenciada. Os empregados deslizavam entre as mesas, distribuindo cálices de vinho do Porto. Tudo era ensaiado, quase teatral. Sentei-me imóvel, seguindo com os olhos o movimento à minha volta. Os meus pais já não se misturavam, estavam a olhar para mim. Cada vez que o meu olhar se desviava na direção deles, eles já estavam a observar. As suas expressões estavam educadamente fixas para quem pudesse notar. Quando um empregado se aproximou da nossa mesa, inclinei-me ligeiramente para trás, dando-lhe espaço. O cálice foi colocado à minha direita. O líquido de um âmbar profundo captava a luz quente vinda de cima. Um momento depois, Dom Afonso apareceu, sorrindo por cima de mim, como se estivesse a verificar se eu estava bem. A sua mão estendeu-se para os meus talheres, como se fosse para um pequeno ajuste. E com o canto do olho, eu vi. Algo pequeno, quase invisível, caiu no meu cálice de esporto. Um leve efervescer percorreu a superfície e desapareceu. Não vacilei, não pestanejei. A gravação de Tiago era o meu seguro, mas o resto dependia de mim. Toquei levemente na haste do cálice, sentindo o seu frio. Levantei-me lentamente, esticando o momento, e olhei para a mesa de Catarina. Ela ria-se com um casal ao seu lado, a cabeça inclinada, alheia a tudo o que não fosse o seu próprio brilho. Dei alguns passos na sua direção. Com o cálice na mão, a minha voz foi suficientemente alta para ser ouvida por quem estava perto. Catarina, este parece ser o teu. O meu está um pouco turvo. As suas sobrancelhas ergueram-se. Ah, sério, Lia, estás exigente hoje. Tu conheces-me, disse eu com um sorriso que não chegou aos meus olhos. Ela riu-se com leveza, trocando de cálices, sem hesitar. Os que estavam à volta riram-se, pensando que era apenas uma brincadeira inofensiva entre irmãs. Voltei para o meu lugar, erguendo o cálice agora seguro, enquanto Vera dava o sinal para o brinde. O meu olhar percorreu o jardim. Catarina bebeu um gole generoso. O maxilar de Dom Afonso contraiu-se quase imperceptivelmente. Beatriz congelou, mas os seus olhos estavam vazios. O brinde continuou. As vozes misturaram-se, os copos tilintaram. O riso de Catarina juntou-se a eles, mas apenas por um momento. Depois cortou-se, a sua mão pousou na mesa. Dentro da minha cabeça, as palavras eram calmas, medidas. O relógio começou a contar. Catarina pousou o cálice, ainda a rir-se de algo que um homem ao seu lado tinha dito, mas o som quebrou-se, como se alguém tivesse desligado a ficha. O seu sorriso congelou, os seus olhos piscaram rapidamente. Moveu-se na cadeira, apoiando uma mão na mesa, depois tentou levantar-se. As suas pernas não lhe obedeceram. Cambaleou, agarrou-se à toalha da mesa, mas em vez disso, apanhou a borda de um prato. Os talheres caíram com estrondo no chão. Um garfo a girar no mármore como uma moeda. Suspiros percorreram o jardim. As cadeiras rangeram. Vários convidados puseram-se de pé. Dom Afonso estava ao seu lado num instante, uma mão a apoiá-la nas costas, a outra a agarrar-lhe o antebraço. Catarina, olha para mim. Estás bem. Senta-te. A sua voz era suficientemente alta para que os mais próximos ouvissem a sua preocupação. Beatriz apressou-se do outro lado, pressionando uma mão no ombro de Catarina. O seu rosto era uma imagem perfeita de ansiedade maternal. Querida, respira. Deves ter te levantado demasiado depressa. Mas eu vi o lampejo fugaz de pânico nos olhos deles, a comunicação silenciosa que não correspondia às suas palavras. Permaneci no meu lugar, a minha postura relaxada, o cálice na mão. Por fora, eu era uma observadora silenciosa, mas por dentro sentia a maré a virar. Os sussurros no jardim aumentavam, os olhares alternavam entre Catarina e eu. Registrei cada um deles. Vera, pairando na periferia, o meu antigo professor,
franzindo o sobrolho como se estivesse a montar um puzzle. Duas primas que me tinham evitado toda a noite, de repente a olharem como se estivessem à espera disto. Então Tiago estava ao meu lado, aproximando-se com a facilidade de alguém que pertence ali. Ele não se sentou. Em vez disso, inclinou-se, segurando o telemóvel de forma a que apenas eu pudesse ver o ecrã. Acho que devias ver isto, murmurou ele. O vídeo era cristalino. A mão de Dom Afonso a deixar cair algo no meu porto, enquanto fingia ajustar um garfo. O leve remoinho no cálice. Depois eu a caminhar até a mesa de Catarina, o sorriso, a troca de copos, o seu gole sem hesitação. Tudo numa sequência perfeita. Deixei o telemóvel na minha palma, o polegar pairando sobre o ecrã. Podia acabar com tudo ali mesmo, levantar-me, erguer a voz, mostrar a todos o que tinha acontecido. Seria rápido, decisivo, mas também confuso, e eles virariam a narrativa antes que o choque assentasse. Era melhor deixá-los pensar que ainda controlavam a situação. Quanto mais tempo acreditassem nisso, mais dolorosa seria a queda. Catarina já estava sentada, pressionando um guardanapo nos lábios, o seu rosto pálido. Um empregado apressou-se em direção à entrada principal, chamando os paramédicos. Do outro lado do jardim, Dom Afonso inclinou-se para Beatriz, falando demasiado baixo para que alguém ouvisse. Os olhos dela desviaram-se para mim por um instante, antes de voltarem para Catarina. Inclinei-me para Tiago, devolvendo o telemóvel sem olhar para baixo. Guarda esse vídeo, disse eu em voz baixa. Ainda não acabamos. O jardim estava em caos. Metade dos convidados esticava-se para ver o que se passava com a Catarina. A outra metade sussurrava em descrença chocada. Os paramédicos abriam caminho pela multidão, as suas malas a balançar. Os empregados tentavam limpar os pratos, sem chamar a atenção. Era a distração perfeita. Levantei-me do meu lugar com uma calma que escondia a eletricidade sob a minha pele. Era o momento. Dirigi-me à cabine do técnico de som, escondida num canto. Os meus saltos não faziam barulho no tapete. O técnico olhou para cima, surpreendido, quando lhe coloquei uma pequena pen USB na mão. Põe isto a tocar, disse eu em voz baixa, sustentando o seu olhar até ele acenar com a cabeça. O ecrã sobre o palco piscou. A imagem da montagem de fotografias desapareceu. Apareceu outro vídeo, muito menos lisonjeiro para a minha família. Primeiro, Dom Afonso, a inclinar-se sobre o meu lugar, a sua mão a pairar como se estivesse a ajustar um garfo. Depois, uma leve inclinação dos dedos, o contorno granulado de um pequeno pacote a desaparecer no líquido dourado do meu porto, o leve efervescer. A seguir, eu, a caminhar até a mesa de Catarina, sorrindo, a troca fácil de copos. Catarina a erguê-lo sem hesitação. No canto do vídeo, um carimbo de data e hora brilhava, correspondendo perfeitamente à cronologia da noite. O som no jardim fraturou-se. Suspiros, sussurros agudos, o ranger de cadeiras. O rosto de Vera ficou pálido. A mão de Beatriz parou a meio do caminho, um cálice de champanhe esquecido entre os dedos. O maxilar de Dom Afonso contraiu-se. A sua expressão estava congelada, mas ele não se moveu. De algures atrás, uma voz cortou o barulho. Isso é uma tentativa de envenenamento. Os telemóveis apareceram nas mãos como por magia. Os ecrãs iluminaram-se, a gravar, a enviar mensagens. Os paramédicos pararam, o seu olhar a alternar entre Catarina e o ecrã gigante. Os seus olhos estreitaram-se. Então, sobrepondo-se ao barulho crescente, a voz da tia Isabel soou, clara e forte. E eu tenho os documentos que provam que a Lia pagou a sua própria educação e que estes dois mentiram a todos os presentes durante anos. As cabeças viraram-se quando ela deu um passo à frente, segurando o mesmo envelope que me tinha dado. Abriu-o à vista de todos. Os papéis estalaram sob a luz. Bolsas de estudo, subsídios, registros bancários. A verdade que eles tanto se esforçaram por enterrar. Uma corrente elétrica pareceu percorrer o jardim. Pessoas que se tinham mantido neutras toda a noite afastaram-se de Dom Afonso e Beatriz. Os seus rostos passaram de educados a cautelosos. Dei um passo à frente, a minha voz firme e estável. Toda a minha vida me disseram para ficar em silêncio. Hoje viram por quê. O silêncio deles é a vitória deles. Deixei as palavras pairar, o seu peso a assentar no ar, antes de recuar. As provas no ecrã, os documentos nas mãos de Isabel, agora falavam por si. Pelas portas apareceram polícias fardados, examinando a multidão em busca dos nomes que tinham acabado de ser gravados na memória de todos. Os meus pais viraram-se um para o outro, os seus olhares encontraram-se por um momento. Uma conversa silenciosa passou entre eles. Depois, os agentes avançaram. O jardim ainda zumbia com o choque do vídeo. As vozes baixaram para sussurros enquanto o meu nome, ou os dos meus pais, surgiam nas conversas. Alguns evitavam o meu olhar, subitamente interessados nos seus copos meio vazios. Outros acenavam-me levemente com a cabeça, um reconhecimento silencioso daqueles que tinham observado atentamente durante toda a noite. 2 agentes aproximaram-se com uma determinação profissional, um para o meu pai, outro para a minha mãe, separando-os com uma eficiência praticada. A voz de Dom Afonso era baixa, tensa, enquanto ele argumentava em sussurros. A compostura de Beatriz começou a rachar, o seu sorriso a transformar-se em algo afiado e frágil.
Dirigi-me à mesa principal. As conversas diminuíram e depois silenciaram-se completamente. Cada passo que eu dava atraía mais atenção. Ao chegar ao centro, pousei sobre a mesa um pequeno embrulho que trazia as chaves da casa, um pendente com o brasão da família que eles gostavam de exibir em eventos formais, e um envelope com uma renúncia assinada a todos os bens partilhados. Isto é vosso, disse eu. A minha voz era calma, mas ressoou pelo jardim. Eu fico com o meu nome, o meu tempo e a minha vida. O silêncio que se seguiu foi palpável. De algures atrás, uma voz murmurou: boa miúda. Tia Isabel, de pé na borda da multidão, sorriu com aprovação, como se esperasse por este momento há anos. Tiago, sempre alerta, levantou ligeiramente o telemóvel, capturando a cena. Olhei para os objetos na mesa. Durante tanto tempo, eles tinham sido símbolos de pertença, até de orgulho. Agora eram apenas âncoras. O alívio que senti não veio da sua ausência, veio da rejeição do que eles representavam. As palavras da minha avó surgiram claramente, como se ela estivesse ao meu lado. Não te incendeies para manter os outros quentes. Eu tinha ardido em silêncio durante anos, pensando que a resiliência era o mesmo que a lealdade. Virei-me de costas para a mesa e caminhei em direção à saída, sem pressa, sem recuar. Cada passo era deliberado. Atrás de mim, o zumbido das perguntas da polícia recomeçou. Não olhei para trás. Ao chegar às portas de vidro do átrio da quinta, vi o meu reflexo, os ombros direitos, a cabeça erguida. Mal reconheci a mulher que me olhava de volta, mas gostava mais dela do que daquela que tinha entrado ali horas antes. Lá fora, o ar da noite envolveu-me. Tiago alcançou-me, caminhando ao meu lado. Sabes que isto ainda não acabou, disse ele em voz baixa. Lancei um olhar para as janelas iluminadas do salão de festas. Eu sei. Uma semana depois da festa, o ar no cais parecia diferente, aberto, limpo, sem o peso que eu carregara durante anos. O sol punha-se sobre o tejo, lançando um brilho dourado sobre a água. Caminhava devagar, com as mãos nos bolsos do casaco, deixando o ritmo das ondas abafar as memórias do tilintar de copos e dos sorrisos forçados. Na manhã seguinte à festa, o vídeo estava por todo o lado. Tiago tinha o enviado a um jornalista antes mesmo de sair da quinta, e ao pequeno almoço, os canais de notícias locais passavam-no em loop, juntamente com manchetes que tornavam o meu apelido estranho. Desconhecidos na rua paravam, a olhar para os seus telemóveis. A imagem cuidadosamente construída dos meus pais tinha se estilhaçado em questão de horas. As consequências legais foram as primeiras. As acusações de tentativa de envenenamento e conspiração foram formalizadas antes do final da semana. O estado de Catarina estabilizou. Ela recuperaria fisicamente, mas a narrativa de que era uma vítima inocente não se sustentou. Demasiadas pessoas a tinham visto a deleitar-se com as mentiras dos pais durante anos. As consequências sociais vieram logo a seguir. Os parceiros de negócios retiraram-se de projetos conjuntos. Os patrocinadores das suas galas de caridade retiraram o apoio, citando a necessidade de rever as suas afiliações. Os convites que antes choviam secaram. Aqueles que lhes sorriam sob os lustres do salão de festas agora mantinham distância. Eu, por outro lado, mudei-me para um pequeno apartamento na zona da universidade. As caixas estavam encostadas às paredes. O cheiro, a tinta fresca, ainda no ar. Era pequeno, mas era meu. Pago com o dinheiro que eu tinha ganho sem a sua interferência. Comecei a trabalhar como consultora numa empresa de reabilitação urbana, um trabalho onde o meu nome não precisava de uma assinatura de família para ter peso. Lembrei-me constantemente de uma frase que tinha ouvido anos antes. Não se pode começar um novo capítulo na vida se se continua a reler o antigo. Tornou-se o meu lema. A ruptura final aconteceu numa reunião de mediação no centro da cidade. Eles apareceram com o seu advogado, ambos vestidos como se fossem para mais uma gala, agarrando-se aos últimos vestígios de controlo. Coloquei o documento assinado sobre a mesa, a declaração formal de renúncia a qualquer direito sobre o patrimônio da família, com cláusulas que os proibiam de usar o meu nome ou as minhas realizações para ganho social. Isto, disse eu empurrando os papéis na direção deles, é a última vez que lucram com a minha existência. Os lábios de Beatriz abriram-se, como se ela quisesse protestar, mas eu já me estava a levantar. Dom Afonso permaneceu em silêncio, a olhar para o documento, como se este lhe queimasse as mãos. Saí sem esperar pelas suas assinaturas. Na rua, o ar era fresco e cortante. Senti-me mais alta, mais leve, não porque o passado tivesse desaparecido, mas porque já não ditava cada passo meu. Eu tinha lutado e, desta vez, tinha vencido nos meus próprios termos. Naquela mesma noite, apanhei um cacilheiro de pé junto à murada, enquanto o perfil da cidade diminuía atrás de mim. As luzes de Lisboa refletiam-se na água, partindo-se em pedaços a cada onda. A justiça nem sempre é ruidosa. Às vezes é apenas o som de uma porta a fechar-se, porque quando se aprende a partir, começa-se a ver até onde se pode ir.